Shalom, shalom para você, muita paz para você e sua família. Este é mais um ensino da Escola da Bíblia de volta às Escrituras. Tem sido dias de muita satisfação, muito prazer, muita alegria do lado de cá. Espero que você também tenha ah, realmente aprendido, esteja aprendendo, na verdade, muitas lições importantes das escrituras, isso é muito bom. É um investimento que tanto eu também estou aprendendo, quanto você tem feito, né, para a sua vida e eu para a minha vida. Quando a gente se dedica, né, a abrir a palavra de Deus, né, a olhar com atenção, a fazer a leitura individual ali, realmente com muita atenção, isso é um investimento para as nossas vidas. Se a gente realmente faz isso, a gente está pegando uma projeção de textos sagrados lá de trás e fazendo essa projeção para os nossos dias de hoje, tá bom? Veja só, eu resolvi fazer esse conteúdo bônus, que é para a gente não ficar com algumas coisas importantes lá para trás. Por quê? Porque cada assunto que a gente está tratando, ele, como eu disse no vídeo passado, ele é um alicerce. E como todo alicerce, não pode ser mal feito, porque se fizermos um alicerce mal feito, vai comprometer com toda a edificação, tudo que vai ser construído lá na frente. E é por isso que muitas vezes todos, ah, não todos, mas a maioria tem problemas, né, com a construção de ensinamentos, construção de algo que Deus deixou para ser seguido de forma integral, mas não está sendo seguido. Então, se é alicerce, tem que ser bem construído, com muita paciência, com muita, atenção, a palavra de Deus ela é uma espada afiada, então se eu não souber manuseá-la, eu posso estar me ferindo ou então ferindo a outros que estão a nos escutar. Então, a gente vai dar uma passeada, em alguns trechos desses 6 capítulos primeiros de Gênesis, né, Bereshit. E eu separei aqui para nós, para iniciar, versículos 2 e 3. 2 e 3. Diz o seguinte: "A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz." Isso é logo no começo, né. Então a gente vai dar só uma passeada nessas referências, né, nesses 6 capítulos, para que a gente chegue na sexta-feira, na Parashá né, Noé, a gente chegue com muita consistência e retenhamos os ensinamentos da palavra de Deus, e continuemos, né, de forma muito robusta, muito, sólida, muito firme, tá certo? Então, muita atenção nessa referência, né, 2 e 3. A terra estava sem forma e vazia. Isso não é algo isolado, né, isso, não é algo que a gente possa ler e passar direto sem dar uma parada e degustar como um prato bem delicioso, nós estando com fome. Não podemos passar direto nisso, né. A terra sem forma e vazia, eu até citei num vídeo passado, né, é caos e desordem, mas isso não fica restrito somente aí. Trazendo para o nosso contexto hoje, na nossa realidade hoje, o que seria isso, sem forma, vazio, caos, desordem? E aí você pode passar a sua vista para todos os contextos que a gente está vivendo hoje. Desde aquela época até nós hoje, até depois de amanhã, se o nosso Senhor não voltar ainda, né, esse caos e desordem, ele está passeando em todos os cenários. Agora eu gostaria que se você fizesse um exercício de reflexão, né. Imagine as famílias que estejam vivendo em caos e desordem, casamentos, relações pais e filhos, né, contexto de igrejas, grupos religiosos, né, o governo de uma nação, né. E você pode fazer a sua listinha pessoal.
eu também eu posso fazer a minha lista pessoal. E não é tão difícil eu detectar que o mundo está em caos e desordem. O mundo não está em equilíbrio. E nesse momento, a Terra estava nessa situação. Qual é o ponto para nós hoje? O que que tem para nós uma importância nesse momento? Porque se existe cenários hoje em caos e desordem, aí eu tenho que já passar a ficar atento em quê? Que lá atrás estava uma situação em caos e desordem e o Senhor, ele tomou uma atitude. E quando eu percebo essa frase posterior, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse Espírito de Deus pairava por sobre as águas, a ideia é que o Senhor, ele está ali, né, na gestão. Vai haver um momento exato que o Senhor, ele efetiva uma ação direta. E essa ação, ela configura-se no haja luz. Então, houve um momento exato que Deus é agora, haja luz. E houve luz, não tem como não haver luz quando Deus diz haja luz. E a partir de toda a criação, tudo foi construído, tudo foi iniciado com o haja luz. Haja luz. Tudo foi criado após o haja luz. Essa luz é Jesus. Essa luz é Jesus. Então, terra, céu, mares, a vegetação, os animais, o homem, tudo foi criado por meio de Jesus. Então é muito importante, nessa lição bônus, você guardar essa informação. Tudo foi criado por meio de Jesus. Agora eu gostaria que você pode ficar dando pausa nesse vídeo, né, porque ele é muito escritura, muito texto bíblico, tá certo? Então, mas é só uma visão panorâmica para que você guarde essas informações para as outras que virão, tá certo? No texto 6, no versículo 6 e 7 do capítulo 1, diz o seguinte: "E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas." Você não acha curioso isso? Nesse versículo 6 ele diz: "Olha, haja separação entre águas e águas." Você já parou para ficar mais atento nesse trecho, né? Separação de águas e águas. Vamos ver o 7, ver se nos dá a pista de alguma coisa. "Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez." Agora ficou mais curioso ainda, porque Deus fez o firmamento e separação entre essas águas debaixo do firmamento e acima do firmamento. Então, o firmamento, a linha do firmamento estava sendo utilizada para separar águas e águas. Não é curioso? Quer dizer que existia água abaixo do firmamento, mas o que é mais curioso ainda, será que existia águas também acima do firmamento? É isso mesmo que o texto está dizendo. Além de águas abaixo do firmamento, da linha do céu, né, firmamento, está dizendo que existia água acima, porque esse firmamento fazia separação. Como nós acreditamos que a Terra não é plana, né, e também não é um círculo perfeito, né, ela é oval, mas se existir separação, não existia essa separação e é um ponto isolado. A gente entende que essa separação estava envolto à Terra. Então, a gente entende que acima do firmamento tinha água. Nossa, interessante isso, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas qual é a função dessas águas acima do firmamento, que eu nunca parei para pensar sobre isso, eu passei direto nesse texto, eu só mentalizava a água e para mim água é água e ponto.
mas tinha água sim. Vale lembrar que, você lembra disso, que não chovia naquela época, não chovia, né, apenas a neblina era de baixo para cima, mas o ponto é que realmente existia água. Mas assim, qual é a função dessa água? Sabe qual é a função? Lembra que a gente disse que tudo que Deus criou é perfeito, foi perfeito, é perfeito, de qualidade, com muito primor, né. O Senhor criou, o nosso planeta com a temperatura ideal. Não tinha o calor intenso e não tinha a geleira intensa, o frio intenso. O nosso planeta era a temperatura ideal. Essa água acima do firmamento acondicionava o nosso planeta em temperatura ideal em todo o seu corpo. Em todo o seu corpo. Deus criou o planeta com a sua vegetação, com o seu ecossistema, tudo perfeito. Essa água dava pressão na terra e, por sua vez, deixava a temperatura agradável. É muito importante eu também ter essa consciência, porque ela vai ser muito útil quando eu chegar lá no assunto Noé, até nessa semana, na verdade, né. Na sexta-feira, nós estaremos colocando um vídeo sobre o assunto Noé também, tá certo? Então é muito importante eu guardar esse conceito. E no versículo 26 eu vou ler aqui para nós também, que é o seguinte: "Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra." 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu acabei de ler Gênesis 1, 26 a 28. Certamente Jesus já estava lá, né, façamos, né, Jesus já estava lá, tudo foi feito por meio da luz que é Jesus, a gente faz esse link com João capítulo 1, né, você lê João cap você pode dar pausa, você pode ler o capítulo 1 de João e vai fazer todo sentido agora para nós, certo? Então veja só, Deus Deus, Jesus, o Filho de Deus. Façamos o homem imagem e semelhança. Deus é espírito, Deus é espírito. Olha que interessante. E o homem, ele foi criado, Deus, olha, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Olha que coisa maravilhosa. Deus faz o homem à imagem do que seria Jesus quando estivesse na terra. É a imagem, né, a imagem. O homem foi feito à imagem, né, à imagem de Jesus, né, no futuro. Interessante isso. Deus é espírito, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Imagem e semelhança. O homem foi feito à imagem do que seria Jesus no futuro. E quando ele diz: vai dominar os animais, ele vai fazer a lista dos animais, essa verdade ela é muito mais profunda do que essa lista de animais. Tem muito a ver do dominar os desejos lá na frente. Perceba que esses primeiros capítulos de Gênesis são muito mais além do que a gente pode imaginar, do que uma lição de uma escola para criança em um domingo. Essa verdade que é colocada para nós, está registrada para que a gente enxergue como vitrine, é crucial para o nosso entendimento, até mesmo para o nosso evangelizar nos dias de hoje. Nos dias de hoje. É. Então, quando Deus diz: "Olha, sujeitai, dominai os peixes do mar, as aves do céu, todo animal que rasteja pela terra", Deus está dizendo, olha,
domina, você manda, você pode, subjugar, você pode controlar isso. Isso é muito importante que a gente também coloque na mente, porque vai ser útil lá na frente, vai ser útil lá na frente. Então, só lembrando, lá em Gênesis 2, versículo 6, né, uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo, então não chovia. Essa informação ela também é relevante para quando a gente chegar lá no capítulo 6, de repente vai começar a chover, né. Chover para que a gente entenda o conceito de descer água, mas a característica dessa descida de água, ela é muito peculiar, ela é muito importante, ela é muito importante. Por isso que esse conceito agora, do capítulo 2, versículo 6, é bom a gente guardar também, né. Mais uma neblina subia da terra e regava sobre a superfície do solo. Dando mais prosseguimento, nós temos o quê? Nós temos Gênesis 2, 16 e 17. Quando, tem o episódio que Deus ele emite uma um procedimento. Ele fala: "Olha, e o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Olha, perceba bem, isto é um procedimento. Quem deu esse procedimento? O próprio Deus. E o que foi que ele disse? Qual foi o procedimento? Você pode comer de tudo. Aqui eu criei é tudo com qualidade, coma de tudo. Agora, desse tudo, tem um apenas que você não pode comer, não deve comer. Qual? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual a consequência? Incrível que Deus sempre diz o que vai acontecer. Em todos os momentos da história, Deus sempre diz o que vai acontecer se o sujeito ele não se atentar àquilo que ele está deixando como advertência, como procedimento. Então ele disse: "Olha, coma de tudo, tá aqui não vai faltar nada, não vai faltar nada. Você pode comer de tudo, só um detalhe muito importante, não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente vai morrer." Curioso que lá em Romanos também vai dizer isso, né. Salário do pecado é morte. Você lembra disso? Né, então lá na frente vai tratar mais sobre esse assunto, mas vamos guardar só essa primeira parte do versículo lá de Romanos. O salário do pecado é morte. Nasce daí, olha que incrível, nasce daí. Como assim nasce daí, Márcio? Tudo o que eu desconstruo em relação àquilo que Deus deixou construído, eu estou cometendo um grave erro, didaticamente chamado de pecado. Tudo o que eu desconstruo, isso é muito importante para evangelizar, isso é muito importante para eu afinar a minha vida em relação à vontade de Deus, isto é muito importante para que eu trate os caos e as desordens em qualquer relação. Pode ser familiar, pode ser em igrejas, pode ser no mundo religioso, pode ser no trabalho, qualquer uma, qualquer uma. Isso é base, isso é alicerce. Quando o sujeito, quando o homem, quando uma mulher, de qualquer forma, ela ou ele desconstrói aquilo que Deus deixou para ser seguido, sem romantizar, isto é pecado. Isto é pecado, porque no dia que você comer deste fruto, certamente você vai morrer. Então, olha o vitrine daquela época que serve para todas as outras épocas, inclusive na nossa época contemporânea. Então, é muito importante, meu querido amigo, irmão, você que está chegando agora em qualquer canal oficial da Escola da Bíblia, pode ser Instagram, pode ser o YouTube, pode ser o WhatsApp, pode ser a nossa rádio, não importa. Se você chegou aqui, essa informação é para nós, não é só para você, é para mim também. Nós estamos aprendendo junto. Então, veja só, o Senhor deixou essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Márcio, por que Deus fez isso? Ah, livre-arbítrio.
livre-arbítrio, né. Assim como eu citei na lição passada, no vídeo passado, a forma que Deus deixou, né, para que o homem tivesse livre-arbítrio era essa árvore. Ele poderia escolher, né, estava na decisão deles, né, estava no setor deles comer ou não comer. Deus não quer de nenhuma forma, em nenhuma época, manipular o ser humano, homem ou mulher, em nenhuma época, nem naquela e nem hoje no mundo contemporâneo. Então Deus deixou o direito de escolha. Só que esse direito de escolha, Deus deixou fora do homem, fora do ser humano, bastava ele refletir a vontade de Deus e deixar aquela árvore lá distante deles, no caso, né. Só que eles decidiram comer, ingerir desse fruto. E a decisão que eles deveriam ter de escolha, acabou agora está dentro deles. E essa natureza, incrivelmente, chega para nós também. Claro que o pecado deles não chega para nós, mas a natureza da escolha chega para nós. E aí, como eu falei no vídeo passado, vai bater em Gálatas. Obras da carne e obras do espírito. Mas a serpente ela entrou nessa história, né. Gênesis capítulo 3 versículos 1 a 6. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: "É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?" Respondeu-lhe a mulher: "Olha, do fruto das árvores do jardim nós podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais." Então a serpente disse à mulher: "É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que deles comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal." Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu-lhe também ao marido, e ele comeu. Interessante é que a mulher, ela disse exatamente o procedimento de Deus. Olha, do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Muito interessante. Então, ela sabia o que era que Deus estava esperando. Muitos de nós sabemos a vontade de Deus. Muitos de nós sabemos o que Deus quer que nós façamos. Muitos seres humanos hoje sabem, assim como aqueles, tanto Adão quanto Eva também sabiam. Mas assim como Adão e Eva estão acabando por escolher comer daquilo que Deus proibiu. Então, me parece que, hoje, cada um tem seus frutos. Cada um estão escolhendo aquilo que Deus proibiu, daquilo que Deus deixou como negativa. E qual é a consequência disso? Romanos. Porque o salário do pecado é morte. Então começa lá desse cenário. Como esse cenário não é algo que é contemporâneo, não é algo de agora, da atualidade. Então, se o mundo está em caos ou desordem, é porque está desconstruindo o que Deus deixou construído. Estamos ouvindo muitas vezes as serpentes da vida e estamos indo ladeira abaixo, ladeira abaixo. Gênesis 3, 22, 24 diz o seguinte: "Olha, então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado."
e expulsou o homem, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus tomou a atitude, expulsar. Por que expulsar? Porque ama. Porque se o homem nesse estado fizesse a ingestão da outra árvore, que é a árvore da vida, eles virariam eternamente, mas sem resolver o problema do pecado, do pecado. Por isso que Deus expulsa o homem, e nesse momento, o plano de Deus para salvar a humanidade, ele já está costurado. E esse plano, ele alcança a gente também, ele alcança todos nós, e a gente deve continuar buscar essas informações preciosas nas próximas semanas, para começar a entender de fato e de verdade qual é o plano de Deus para salvar ao homem que, desde aquele cenário do jardim, ele está dando passos largos, se distanciando da vontade de Deus. E aí a gente viu no Gênesis 4, no capítulo 4, versículo 6 e 7, o seguinte: "Então lhes disse o Senhor", né, no episódio de Caim e Abel, o Senhor para Caim, né, especificamente nesse momento: "Por que andais irado? E por que descaiais, né, por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo." Muito interessante esse trecho, e vai ligar um pouquinho com aquela questão do "façamos o homem e domine sobre os animais", você lembra disso? Há nesse momento um leve descuido de tradução, de tradução. A ideia desse trecho é o seguinte: o pecado, ele é como um animal feroz, pronto para dar o bote. E o que que Deus está falando para Caim? Olha, o pecado, assim como um animal pronto para dar o bote, está aí, pronto para te atacar. Mas você decide, o que que você quer? Você quer seguir adiante, olha, o teu semblante está pronto para fazer algo errado. Ninguém faz errado sorrindo, a não ser que seja que tenha esquizofrenia, um psicopata, né. Mas ninguém faz nada sorrindo com um semblante sereno, não. Deus está dizendo: "Olha, o teu semblante está aí irado, mas tu que pode dominar os animais, né, as tentações, os pecados, tu pode mudar esse quadro agora? O que que você quer? Se porventura, se tu mudar, tu vai ser aceito." Tu vai ser aceito, tu não vai carregar na tua conta esse crime, esse pecado. Então, da mesma forma que Deus trata Caim, faz esse tratamento para Caim, ele faz com todo ser humano, daquela época até nós hoje, até nós hoje. O que que nós queremos? Nós estamos, às vezes, pronto para cometer um grande crime, um pecado, ou assumir uma tentação, fazendo gerar morte na nossa vida. E o que que nós estamos fazendo? Toda vez que nós desconstruímos o que Deus construiu, nós estamos prestes a cometer um crime. Nós estamos com o nosso semblante irado para fazer uma desgraça, né. Existe a graça e existe a desgraça. Então é muito importante eu também guardar esse conceito nesse momento que Deus trata com Caim. E para encerrar, no Gênesis 4, logo nos primeiros versículos, né, que a gente encerrou a primeira semana nesses primeiros versículos, perdão, Gênesis 6, 1 a 4, olha o que diz aí, ó: "Como se foram multiplicados os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus", guarda esse termo, "os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam.
Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Olha que interessante isso, né. O homem, ele foi decaindo no seu tempo de vida, né. Foi tendo avaria, não é só no homem não, não é só na questão física não, a natureza também. Versículo 4: ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando mais uma vez aí ó, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então, encerrando, filhos de Deus. Alguns mostram, né, ou interpretam essa questão de filhos de Deus como anjos, anjos decaídos, anjos, né, anjos de Deus na terra, e que tem essa relação, com as mulheres, né, o ser humano feminino, e nasceram filhos disso, né. Será que é isso mesmo? Será que realmente anjos, né, vieram para a terra e tiveram relações com as mulheres? Será que é isso mesmo? É um assunto realmente para se pensar, mas tem uma coisa interessante e apesar de ser interessante, é preocupante ao mesmo tempo, é que uma outra correção de interpretação é que esses filhos de Deus, né, eles eles eram os homens que tinham a responsabilidade de disseminar, de instruir, de passar vontade de Deus para os demais. Muita atenção nisso. Então, homens, né, eles tinham, né, nessa época, né, a incumbência, né, a responsabilidade de repassar a vontade de Deus para os demais. E eles eram chamados de filhos de Deus. Agora, o que é mais agravante, até aí estaria tudo bem. Só que, sabe de uma coisa? O que está acontecendo nesse momento? Quando essas mulheres formosas, né, perceba bem a gravidade, quando elas estavam para casar, no momento do procedimento do casamento, esses homens que tinham a incumbência de levar a palavra do Senhor para os demais, eles chegavam e tomavam essas mulheres. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Então, aqueles que estavam com a responsabilidade de conduzir vontade de Deus para as pessoas, para instruir, para levar o que Deus, esperava de todos, eles estavam fazendo isso. Aí no versículo 3: então disse o Senhor, mais uma vez: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome e na antiguidade." Então, meus queridos amigos, irmãos, alunos, estudantes, a coisa não estava boa, não estava boa. E estava prestes a acontecer o juízo, o juízo. Tá certo? Então guarde essas informações, porque sexta-feira, né, hoje, né, na segunda-feira, se você não está no grupo, entra no grupo, né, eu vou colocar o link, abaixo aí, se você está no YouTube, eu vou colocar tem no Instagram também, tem, como você chegar também no nosso, no grupo do WhatsApp também, lá onde a gente vai postando segunda-feira, na quarta-feira, na sexta-feira, tudo certinho, direitinho e acompanhando todo o ensinamento onde nós estamos aprendendo juntos, tá certo? Então, guarde esses conceitos, são muito importantes para que a gente realmente assimile de forma mais cristalina, todas as outras informações que virão na frente, tá bom? Forte abraço, muito obrigado pela sua paciência, que a palavra de Deus permaneça em cada um de nós. Escola da Bíblia, de volta às Escrituras. Deus abençoe você.